Bem-vindo a mais um Sabor Gourmet. Hoje nós vamos aprender a fazer uma deliciosa pizza, certo? Vamos começar primeiro com a massa, depois vamos levar para alguns recheios, certinho? Pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um polish, que é um pré-fermento, para a gente começar a fazer a montagem da nossa massa. Esse pré-fermento a gente vai usar uma porção da nossa farinha, que já está pesada. Eu vou usar 700 gramas de farinha para 420 ml de água e 15 gramas de fermento. Eu vou pegar todo o meu fermento com um pouquinho só de farinha de trigo, vou misturar, tá? Cuidado para não ficar fermento no copinho de pesagem, tá? O fermento eu preciso dele todo no meu polish. Vou vir com um pouquinho de água, para a gente não deixar a massa muito hidratada, esse polish aqui, bem pouquinho mesmo. Com uma colher eu vou misturar essa farinha, o fermento, que é bem rapidinho, só para hidratar mesmo, para ele fazer esse crescimento. A gente chama isso de polish ou pré-fermento. Vou só mais um pouquinho de água. A massa ela não pode ficar seca, mas ela também não pode ficar muito hidratada, tá? E é aqui que vai começar o meu fermento a crescer, vai começar a minha massa a dar alvéolos, que é o que a gente importa para a pizza. Essa pizza de fermentação longa, a gente trabalha com alvéolos, a gente faz esse pré-fermento para isso. Então é um pré-fermento bem pequeno, pelo tamanho da massa que a gente vai usar. Como vocês podem ver, ficou hidratado, tá? A gente vai pegar e vai deixar ela descansar, tá? Eu vou deixar descansar até com a colher, porque a colher fica alguns resquícios, tá? Temperatura ambiente, a temperatura ideal é na faixa de 38 graus, mas a gente pode deixar ela em temperatura ambiente, tá? Vou deixar ela aqui atrás. Enquanto a gente já volta aqui, vamos começar a fazer um molho caseiro, tá? Eu vou trabalhar com tomate picado, cebola, alho, um pouquinho de extrato, sal a gosto e cebolinha, tá? Vamos passar aqui para o fogão para a gente já começar com essas preparações. Vamos pegar uma panelinha pequena, a gente não necessita fazer uma grande quantidade de molho, então ela pode ser uma panelinha menorzinha. O fogo baixo. Eu vou entrar primeiro com os tomates, tá? Sem gordura. A gente ainda não vai pôr nada de gordura, vamos deixar ele dar uma queimadinha. Em fogo baixo, para ele não dar fundo de panela e queimar. Vamos mexer. É um jogo bem rápido, tá? Começou a fazer barulhinho, eu já vou incorporar um pouquinho de cebola. Cebola é a gosto, tá? Vou colocar um pouquinho de alho picado. Vamos dar uma... sempre mexendo para não queimar o fundo, tá?
Fogo rápido. Começou a dar fundinho de panela, eu vou vir com a água. Quando eu fazer a incorporação da água, eu já aumento a temperatura, tá? Que agora eu vou querer que esse tomate ele derreta aqui na panela. Ele não precisa estar sem casca, tá? Sem semente. Você pode usar o tomate por completo para fazer esse molho de pizza. Um joguinho bem rápido. Vou colocar um pouquinho de extrato, para que ele começar a ferver, eu vou colocar um pouquinho de extrato, só para me ter uma cor mais avermelhada, porque se eu deixar só o tomate vai dar uma cor laranjada. Para o molho ficar bonito, ele bem vermelho, e a gente só coloca esse extrato só para dar cor. Então aqui eu vou deixar esse molho em cocção, em fogo alto, tá? Enquanto isso, eu já tinha feito um pré-fermento antes. Pra gente já tá agilizando o processo. Esse aqui é um pré-fermento. Ele já começa a ter os alvéolos, tá? Você pode ver que por cima, quando ele começa a cair, ele já tem os alvéolos e a gente já vai começar a misturar ele em farinha. Estou usando 700 gramas de farinha. Eu faço uma cava, que é um buraquinho no meio da farinha. E vou entrar com todo esse pré-fermento. E vamos começar a misturar com a farinha, tá? A gente mistura devagar, adicionando farinha bem devagar nesse pré-fermento, tá? Não misturar tudo de uma vez. Você vê que ela já começa a soltar. Enquanto a gente vai misturando esse pré-fermento, ele vai ficando mais seco. A gente vai pegar nossa água, que tinha 420 ml de água, que a gente já tinha separado. Coloquei um pouco no pré-fermento e a gente está colocando o restante na massa. A água vai colocando aos poucos. Bem pouquinho em pouquinho vai mexendo, vai incorporando farinha, tá? Então água aos pouquinhos, senão pode dar errado sua massa. Ela pode passar um pouco. É uma massa bem rapidinha, ela está pronta. Vou jogar mais um pouquinho de água, vai incorporando farinha. Água incorporando. Não deixa ela ficar muito mole, senão ela vai grudar nos dedos, fica ruim para sair. Então aqui vamos começar a adicionar mais farinha na massa, apertando bem o centro dela. Você vê que ela não gruda mais na mão. Adiciona mais um pouquinho de água. Bem rapidinho aí ela já está tomando forma a nossa massa. Enquanto eu vou terminando essa massa aqui, a gente vai chamar os comerciais e já a gente volta, certinho?
Bom, já estamos de volta, né? Durante o intervalo aí eu amassei bem aqui, a gente já começou a finalizar a massa. Vou passar ela para a bancada aqui, para mim fazer a finalização. Você vê que ela já está bem molinha, esse pré-fermento ele ajuda muito. Então eu incorporei toda a água, tá? 700 gramas de farinha, 420 de água e 15 gramas de fermento. Essa medida não tem erro, ela dá 2 pizzas. Ó, tanto que a massa já está ficando bonita. A gente pode incorporar tudo. Ela já não está grudando mais. E agora aqui é só dar uma amassada nela rapidinho. E eu vou deixar ela descansar por volta aí de uns 40 minutos. Bom, já está quase. A gente já vê uma textura na massa, ó. A gente pega, ela tá textura boa, você já começou a ver os alvéolos dela. Então eu vou deixar ela dar uma descansada aqui no bol. Temperatura ambiente mesmo. Enquanto eu volto aqui para os molhos. O tomate ficou aqui dando uma queimadinha de fundo. Deu uma refogada nele, ele ficou cozinhando e soltando a carne da pele, da semente. É isso que eu queria. Vou ligar ele aqui só mais um pouquinho. Bem rapidinho. Vou temperar com um pouquinho de cheiro verde. Vou colocar mais um pouquinho de extrato. Para ele ficar um pouquinho mais denso, para quando a gente for fazer a pizza ele sair em toda a superfície igual, tá? A gente tem que deixar esse molho bastante denso. Mas sempre com um pedacinho de tomate. Aqui é só mexer mais um pouquinho. Vou temperar com um pouquinho de sal. Certo. Enquanto eu finalizo esse molho aqui, a Camila tem um recadinho para vocês. O supermercado Perdigão em Perdizes e o supermercado Condor em Santa Juliana são líderes em qualidade, variedade e conveniência. A cada visita é uma experiência única. Tem o compromisso de oferecer produtos frescos e de alta qualidade. E suas prateleiras estão sempre repletas de frutas e verduras selecionadas, diretamente do produtor para a sua mesa. O açougue oferece carnes da melhor qualidade e higiene, pensando sempre em nossos consumidores. Excelência é a maior prioridade. Contam também com uma ampla variedade de produtos alimentícios, desde os itens básicos do dia a dia até os ingredientes mais especiais para suas receitas. Não importa se você está preparando um jantar romântico ou uma refeição em família. Nos supermercados Smart Perdigão e supermercado Smart Condor, você encontra tudo o que precisa. Além de alimentos, você encontrará uma seção completa de produtos de higiene e limpeza. Temos desde os produtos básicos até as marcas mais reconhecidas do mercado. Praticidade sempre a seu alcance. A equipe Smart está sempre pronta para auxiliá-los em suas compras, pois valorizam a confiança que você deposita em cada colaborador e, por isso, estão comprometidos em superar suas expectativas. Faça uma visita e descubra por que o Smart é a escolha preferida de tantas famílias. Smart, onde suas compras se transformam em momentos especiais. É com você, Pedro. Bom, depois desse recadinho da Camila, né, vamos dar uma olhada na nossa massa. Vou tirar ela aqui para a gente ver os alvéolos. Fazer um corte, a gente não vai usar toda a massa, mas
Olha, já tá bem massinha. A gente já começou, ó, a ter os alvéolos. Então é isso que eu quero, é uma massa macia, tá? E vamos começar a abrir a massa. Pegar um rolo, dar uma salpicada, um pouquinho de farinha para não grudar na mesa, tá? Eu gosto de ir rodando ela na mão para ela ficar redondinha. Eu gosto de pizza redonda individual. A gente vai passando farinha nela para ela não voltar, tá? Só aplicar mais um pouquinho de farinha. Eu gosto dela com a massa mais fininha, tá? Bem uma típica massa italiana. Depois a gente faz o formatinho certinho, cortando. Eu gosto dela bem crocante. Eu deixei minha massa mais fina. Vou vir com a faca cortando essas pontas, deixar ela mais redondinha. Vou puxar aqui só para me fazer a bordinha, tá? Sempre dobrando aqui. Bom, só fazer essa bordinha aqui, uma pizza tem que ter uma bordinha, né? Vou pegar uma forma. Aqui só finalizar a borda. Levar ela na minha forminha. Pôr ela aqui do tamanho da forma, né? Vou vir com o molho. O molho eu preciso tirar o máximo possível de água, tá? Não é muito molho, a gente não põe pizza, a gente não coloca muito recheio, tá? Bem, toda essa parte de dentro aqui, a gente tem que passar o molho de tomate, tá? Pelo menos passar. Prontinho. Vou vir com um pouco de queijo mussarela. A gente pode cortar ele bem pequenininho, tá? Aqui é toda a pizza, tá? Mussarela a gente colocar em toda essa área do recheio. Essa pizza eu vou fazer ela de calabresa e nata.
E finalizando aqui esse recheio de mussarela. Vou colocar as calabresas aqui bem fininha, tá? Toda essa parte aqui. E depois já vamos passar para a nata. A nata eu gosto de colocar ela no centro, porque depois quando ficar pronta, a gente distribui ela sobre a pizza, tá? Então eu vou dar uma quantidade boa de nata. Vou colocar ela aqui no centro. Depois ela ir derretendo sobre a pizza. Forno já pré-aquecido a 300 graus. Vou colocar minha forma. E por volta de 7 minutinhos, minha pizza está pronta. Enquanto ela vai ficando pronta aqui, eu vou chamar os comerciais e já já a gente volta. Estamos de volta aqui, já vamos dar uma olhada na nossa pizza, né? Ficou aí uns 7 minutinhos no forno a 300. Então, gente, ó, bordinha, pizza, ó, bem crocante. Vou dar uma... Partir ela aqui. E borda, ó, com a massa, ó, bem massinha por dentro, certinho? Gente... Espero que tenha gostado. Essa pizza aqui vai estar uma delícia, tá? E se liguem que vai ter mais receitas no Sabor Gourmet aqui na STV. Até mais!